Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Estamos dando início ao nosso culto de oração de hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Por enquanto, ainda mantemos gravando os nossos cultos de orações, mas se Deus assim permitir, em breve nós vamos retornar ao nosso culto lá na igreja e também será transmitido. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê as condições para que isso aconteça. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17, são 5 versículos. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja teu santo e precioso nome, louvado seja a tua palavra, Deus, e que ela venha falar conosco, venha falar comigo e venha falar com os meus irmãos nessa noite. Agradeço, Pai, por esse tempo, por esse momento em que nós podemos nos colocar diante do Senhor, para louvar, glorificar o teu santo e teu precioso nome. Nós entregamos a ti, Senhor, esse nosso culto, esse nosso louvor, essa nossa adoração. E eu clamo, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre a palavra que nós estaremos ministrando nessa noite para a tua igreja. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Eu separei um cântico que fala da fidelidade de Deus. Amém? É um cântico fácil que nós podemos cantar para Deus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Pode cantar comigo? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Mais uma vez. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é,
fiel, né? E nós não cansamos nunca de agradecer pela fidelidade desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Deus misericordioso, desse Deus fiel. Amém? Vamos então meditar agora um pouco na palavra de Deus e logo em seguida a mensagem nós voltamos com o nosso momento, nosso tempo de oração. Amém? Amém, meus irmãos? Nós cantamos, né? Sobre a fidelidade de Deus. Cantamos que a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor é grande, que a fidelidade dele é incomparável e nada é como o nosso bendito Deus. E grande é a sua fidelidade. Isso que nós cantamos. Mas a pergunta que fica é: e a nossa fidelidade ao nosso Deus? Como é que fica? A nossa fidelidade ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. 10 ao versículo 12, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém? Seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Vamos ler novamente? Então diz lá: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez eu peço, fala comigo e fala com a tua igreja nessa noite, Deus. Aplica, Senhor, as verdades dessa tua palavra no meu coração, no coração de cada um dos irmãos, dos nossos amigos que estão me assistindo nesse momento, que estão vendo esse culto nesse momento, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, amados, nós vamos falar sobre a nossa fidelidade com Deus, a nossa fidelidade com o Senhor. A igreja, conforme nós vemos no Novo Testamento, ela é a agência de Deus no mundo. Não é verdade? É a agência de Deus no mundo. Ela deve manifestar, essa é a função da igreja, manifestar e expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho, da adoração, da santificação e do discipulado, mas também do serviço. Porque tudo isso, a pregação do Evangelho, a adoração, a santificação e o discipulado, vai depender do nosso serviço, do meu serviço, do seu serviço para a igreja do Senhor. Para que ela realmente cumpra com o seu papel como agência de Deus aqui no mundo. Então, igreja, nós precisamos lembrar, e principalmente nesses momentos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo em que nós estamos enfrentando quarentenas, mas nós não podemos nos esquecer, devemos sempre nos lembrar que a igreja é o ajuntamento de pessoas salvas que travam constantes batalhas contra a natureza carnal, porque nós somos pecadores, mas nós somos pecadores debaixo da graça. Amém? Somos pecadores, mas debaixo da graça. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, por favor. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 18. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena para nossa reflexão, meus irmãos. Romanos, do capítulo 7, nós vamos ler do versículo 18, tá? Até o capítulo 8, versículo 14, tá? Então veja só o que diz a palavra de Deus nesse texto da palavra de Deus aqui.
Romanos capítulo 7, do versículo 18 em diante, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, né, para os romanos. Não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Versículo 19, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz no verso 24, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. No capítulo 8, vamos até o versículo 14, ele diz assim, ele continua dizendo, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Olha só que interessante. Os que são segundo a carne, versículo 5 do capítulo 8, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí fica a pergunta, meus queridos irmãos, o que está conduzindo e direcionando as nossas vidas como servos de Deus, como filhos de Deus, como obreiros do Senhor, como membros da igreja? A Bíblia nos revela, meus queridos, que o Senhor Jesus, ele requer, com todos esses textos que lemos, ele requer da sua igreja, ou seja, de cada um dos membros, eu e você, fidelidade. É isso que Cristo requer de cada um de nós, fidelidade. E fidelidade à vocação que é determinada pelo próprio Deus. O texto de Efésios capítulo 3, dos versículos 10 e 12 que lemos lá no começo,
ele afirma que Deus faz conhecida a sua multiforme sabedoria pela igreja. E tal sabedoria, ela é oposta à sabedoria humana, que é corrompida pelo pecado. 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18. Cadê? Capítulo 1, versículos 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E vai até o versículo 31, e ele vai dizendo que a loucura que o Senhor escolhe as coisas loucas, fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para que toda a sua glória seja dada somente a Ele, e não para o homem, mas para Deus, para Ele que nos chamou, para Ele que nos qualificou, para Ele que nos colocou diante da sua igreja, para que a gente cuide, para que a gente ministre, para que a gente ensine, para que a gente louve, para que a gente pregue a palavra de Deus. Cada um de nós. Para que todos nós, através da nossa fidelidade, possamos fazer a obra do Senhor. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Nesse texto que lemos, que diz lá no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele. E então eu entendo ali que Ele escolhe um pequeno rebanho. Ele escolhe pessoas que se julgam fracas, porque eu me julgo fraco, você se julga fraco, mas Deus olha para você e Ele vê que você é forte. Porque Ele revela o seu reino e Ele revela o seu poder. Ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Está lá em Lucas capítulo 12, versículos 32. Veja só, vou repetir: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, no versículo 32. Amém? Quando Paulo foi se queixar para Deus, achando que estava sofrendo com aquele espírito na carne, né? O que foi que Deus disse para Paulo? Ele disse: a minha graça te basta. Não foi isso que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não disse que era somente na fraqueza de Paulo, mas na fraqueza, na minha fraqueza, na sua fraqueza. E o que foi que Paulo concluiu, meus irmãos? No próprio versículo, no mesmo versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que maravilha! Paulo reconheceu naquele momento a voz de Deus que disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa exatamente em você, do jeito que você está, da maneira que você está, sentindo as dores que você está sentindo, a fraqueza que você está sentindo. É nesse momento que o meu poder se manifesta em você, Paulo. E Paulo imediatamente disse: que seja feita a tua vontade, Senhor, de boa vontade, pois já me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder
de Cristo. Amém? É isso que Paulo respondeu imediatamente para Deus. Então, meus amados irmãos, não despreze essas palavras. Ouça essas palavras que eu estou pregando aqui para você, que eu estou lendo para você. Guarde essas palavras, anote essas palavras, não as despreze, porque a própria palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, ou seja, você não está desprezando o pregador. Você não está desprezando quem está pregando, mas sim a Deus, diz a palavra. Assim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Então não despreze, irmãos. Preste atenção na palavra que está sendo pregada. Em segundo lugar, Deus também espera da nossa fidelidade, da fidelidade da igreja, as funções que são estabelecidas pelo próprio Deus. Para mim, para você, para todos nós. Quando nós lemos os capítulos 2 e 3, lá de Apocalipse, nós vemos então Jesus fazendo uma avaliação das suas igrejas. Não é verdade? Uma avaliação, falando com cada uma das igrejas, de acordo com a funcionalidade que elas desempenham, que elas desempenhavam ou deixavam de desempenhar. Isso é notório na expressão, quando cada hora que ele ia falar de cada igreja, ele dizia assim: conheço as tuas obras. Já pensou Deus chegando para você agora e falando: meu filho, eu conheço as tuas obras? Dá 3 tipos de arrepio, não dá? Saber que Deus, Ele conhece a minha obra, conhece a tua obra, conhece a obra da sua igreja. O que fazemos ou deixamos de fazer é que vai refletir a nossa fidelidade com Deus. Então nós precisamos fazer a obra de Deus com excelência a cada um de nós. E não adianta, meus irmãos, olharmos para esses textos ali de Apocalipse, né, e fazermos comparações com a nossa igreja ou com outra igreja, mas a comparação que deve ser feita é comigo, é com você, porque nós juntos somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O grande problema ocorre quando eu e você não exercemos as funções que Ele quer. E quando fazemos aquilo que Ele não quer. Aí é que está o grande problema. Então, nesses 2 capítulos de Apocalipse, nós podemos avaliar as nossas vidas como igreja. Juntos, num conjunto como igreja. Amém? Em terceiro lugar, Deus, Ele avalia a nossa fidelidade ao corpo no qual Ele nos colocou. Veja só, ao corpo no qual Ele nos colocou. Amados, todos nós sabemos que a igreja é o corpo vivo de Cristo, não é verdade? E todos sabemos que cada cristão, cada homem, cada mulher, cada um dos jovens, crianças, né? Todos somos seus membros em particular. Não é verdade? Eu creio que você é crente, membro da nossa igreja, ou membro de uma igreja que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo nesse momento, sabe, já conhece o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27. Amém? A saber, o que está escrito lá? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós sabemos que a igreja, qualquer igreja, a nossa igreja, a tua igreja, nessa igreja nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, obviamente, você já sabe que você deve desenvolver os seus dons, desenvolver as suas funções específicas, visando o crescimento do corpo em amor, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 4, no versículo 16, que diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua santificação em amor. Olha só, que texto maravilhoso que nós encontramos em Efésios 4,
no versículo 16. Veja a mensagem que está ali para mim e para você, do qual todo o corpo, você faz parte desse corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, para que a igreja cresça, é preciso que eu trabalhe, que você trabalhe, que nós façamos a nossa parte na obra para o crescimento do reino de Deus. Amém, meus irmãos? E sabe, meus queridos, eu creio que o Senhor coloca cada um dos seus filhos e filhas em uma igreja local específica. Eu creio nisso, eu tenho certeza absoluta disso. Para dar a esses filhos e filhas os dons necessários a fim de que cresçam e demonstrem a preeminência do cabeça, que é Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhai preeminência. Então Deus, Ele coloca as pessoas em determinadas igrejas. Alguns parece que não entendem isso. Alguns não. Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu, com 62 anos de idade, desde que me converti em 1982, eu só frequentei duas igrejas na minha vida. A igreja na cidade, Igreja Batista na cidade aonde eu me converti, e a Igreja Batista onde hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou pastor. Em todo esse tempo, duas igrejas. Não estou lá na cidade porque Deus me trouxe para cá. Me colocou nessa igreja, aonde eu estou lá, sirvo. Meus filhos cresceram lá. Parece que alguns não entendem isso. Durante muito tempo eu fiquei no banco, fiquei sentado, fiquei esperando, até que um dia parece que Deus me deu um cutucão assim, falou: acorda, rapaz. E eu entendi que eu precisava começar a me preparar para trabalhar, para ajudar. Comecei a me envolver com louvor, me envolver com casais, ajudar o pastor. Comecei a trabalhar e fui fazer um instituto de teologia, né? E me preparar para ensinar. E de repente, olha só, já fazem 12 anos que eu sou o pastor da igreja, para a honra e glória do Senhor. Não para mim, para dele. Amém? Alguns parece que não entendem esse tipo de coisa. Às vezes saem da igreja que Deus os colocou. Simplesmente saem por insatisfação com a igreja. Por insatisfação. Mas será que se deixaram ser usados pelo Senhor? Será que se deixaram? Será que Deus não chamou? Será que Deus não vocacionou? Será que Deus não chacoalhou você para que você trabalhe, para que você faça alguma coisa? Porque antes de você olhar e criticar a igreja, veja o que você está fazendo por essa igreja. Você faz parte do corpo. Você faz parte desta igreja. Você é a igreja. Amém? Precisamos ser fiéis à igreja que Deus nos colocou, meus amados irmãos. E olha só, isso está também na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Deus te colocou numa igreja porque você faz parte daquela família. Você faz parte daquela família. Você troca de família? Onde que está a tua fidelidade? Amém? E ele diz ali, admoestando-vos uns aos outros, ou seja, no cuidado uns com os outros. Efésios 4, versículos 1 e 3 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então tudo isso é para que você permaneça na sua igreja.
Amém? E mais uma vez, eu lembro aos irmãos, não despreze essas palavras. Não despreze essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, portanto, não despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Aquele que despreza essas palavras, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Então, veja bem, meus irmãos, reflita nas suas atitudes, na sua vida, e de que forma que você está e pretende continuar servindo a Deus. Nós estamos aí voltando aos nossos cultos presenciais. Se Deus nos abençoar, e Deus vai nos abençoar, eu creio que Deus está tomando as suas providências para que nós possamos, meus irmãos, logo logo voltar a ter os nossos cultos com a igreja cheia, com os nossos louvores, com todos os nossos ensinos, com a escola bíblica, com tudo. Prepare-se. Esse é o tempo de você se preparar. Esse é o tempo de você se colocar diante de Deus. Esse é o tempo de você se colocar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? E para nós encerrarmos, meus irmãos, para a nossa reflexão, nós temos consciência de que a igreja somos nós? Você tem consciência de que você é a igreja? Você tem sido fiel a Deus através da sua igreja? Pensa nisso. Você busca agradar a Deus através da igreja que o Senhor te colocou? Ou você está buscando uma igreja que agrade você? Vou repetir. Você busca agradar a Deus, não agradar os homens, através da igreja que o Senhor colocou você? Ou você está buscando uma igreja que agrade você? E a última reflexão é: o que você pode fazer? Pense junto comigo assim: o que eu posso fazer por nossa igreja, ou pela igreja que Deus me colocou? Pense nisso, reflita sobre isso, converse com Deus a respeito disso e permaneça firme na igreja que Deus colocou você e a sua família. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar. Pai querido, nós louvamos a Ti e rendemos graças ao Senhor mais uma vez, ó Pai. Porque nós podemos ouvir a Tua palavra, podemos refletir na Tua palavra, Deus, e ver o quanto que o Senhor tem sido fiel comigo e com a Tua igreja. Assim eu oro, Deus, aplica mais uma vez, eu digo, essas verdades nos nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, ao nosso momento de oração, convido você para que se coloque junto comigo diante de Deus, diante do Senhor, e vamos agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor, pela sua fidelidade com nossas vidas, com nossa saúde, né? Com a nossa igreja, pela salvação que Ele nos deu. Eu quero convidar você para que junto a gente vamos falar com o nosso Pai. Amém? Baixe sua cabeça. Querido Deus, nós louvamos a Ti mais uma vez. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu cuidado, Senhor, com a Tua igreja, com cada família da nossa igreja, Pai querido. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem, como nós sempre estamos dizendo, Deus, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor. O Senhor tem respondido a cada oração que fazemos. Por isso, Pai, eu coloco mais uma vez o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. E clamamos, ó Pai, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão enfermas ainda e que precisam de restauração de sua saúde. Quero agradecer a Ti, ó Deus, pela igreja lá em Balsa Nova, pelo Teu cuidado com os meus irmãos lá de Balsa Nova. Agradecer pelo Teu cuidado com o pastor Luiz Carlos, comigo, com o pastor Roberto, pastor Rosalvo, que estamos sempre indo lá para pregar a Tua palavra, para cuidar daqueles irmãos. E o Senhor tem nos livrado, Senhor, sempre. E nós vamos e voltamos
sem ter problema nenhum. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado aqui com a nossa igreja em Curitiba, pelo culto presencial que nós voltamos a fazer, pelo número de pessoas, ó Pai, que estão frequentando, e que nós realmente possamos nos preparar para o retorno, Deus, para que a gente possa realmente fazer a tua obra, fazer com que o teu reino cresça, Deus. Assim como eu coloco diante do Senhor, agradeço, ó Pai, pela provisão que o Senhor nos deu e pelo cuidado que nós vamos ter com a tua casa, com a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que possamos reformar, para que possamos arrumar, para que deixemos aquela igreja, aquele local, aquele lugar bem arrumadinho, que é para a tua honra e é para a tua glória, não é para a nossa não, Senhor. Mas é que nós queremos que a tua casa, um local onde nós nos reunimos, aonde o teu povo se reúne, Senhor, que nós tenhamos ali a tranquilidade, aconchego, né? Num lugar gostoso, agradável, para que a tua palavra continue sendo pregada, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, as condições que precisamos. Nos dê os suprimentos necessários para que a gente possa fazer isso. Reformar, Senhor, a tua casa. Eu coloco diante do Senhor. Eu clamo, Senhor, pelas bênçãos sobre as nossas famílias, sobre cada família. Agradeço, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que o Senhor tem atendido as nossas orações, pela Sofia, que o Senhor tem recuperado, né? Recuperou. E continuamos orando agora pela Marli, Senhor, pela esposa do irmão Luiz Brezezinski. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Eles estão passando por uma situação bem complicada, bem difícil. Só o Senhor, para dar paz e tranquilidade no coração do Luiz, dar a certeza de que o Senhor vai cuidar da Marli, Deus. Eu peço em nome de Jesus, que se for da sua vontade, para a tua honra e glória, ela se recupere, Senhor. Mas nós pedimos também que ela não sofra, e que o Luiz também não sofra, Deus. Então que seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está aqui nesse momento, vendo e ouvindo o nosso culto e acompanhando nesse momento de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um e nós colocamos cada pedido diante do Senhor. Clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia e pelas tuas bênçãos. Agradecemos pelo teu cuidado. Pedimos, Pai, uma semana, um restante de semana cheio de bênçãos, cheio de graça. Abençoa o nosso culto de domingo. Assim eu peço, ó Deus, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos, então, uma boa semana no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado na minha e na sua vida. Até domingo, se Deus assim permitir.